Oi, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia de sextar fortemente, dia de giro da Jana e de Janaflix, e a minha equipe separou as notícias que eles acharam mais importantes ou peculiares na semana, e o meu papel aqui é comentar e indicar coisas para vocês assistirem. Então vem comigo para eu te indicar aquele filminho para você assistir com o crush. Bom, eu vou começar esse vídeo já fazendo aquele jabazinho gostoso, então vamos para a câmera dos bastidores. Ó, estão abertas as inscrições para o meu curso intensivo de redação. Ainda dá tempo de levar 1000 no Enem deste ano. Entre outras coisas, eu faço esta atividade de comentar atualidades, indicar filmes e mostrar como usar na redação de maneira muito mais profunda no meu curso. Então clica no link que está aqui embaixo na legenda e vem comigo tirar 1000. Agora a gente voltou. Bom, vamos ver o que a minha equipe andou separando de notícia para mim. Gente, eu devo admitir que na hora de clicar aqui e mudar de câmera me dá até medo das coisas que eu vou encontrar. Vamos lá. CONTRAN muda a imagem de placa de trânsito sobre idosos. Desenho da pessoa em pé agora não possui mais uma bengala ao lado, porque, eu vi essa discussão, entre outras coisas, considerava-se, e eu concordo plenamente, que a imagem antiga era uma imagem que remetia ao capacitismo, a diminuição do indivíduo idoso com base na sua suposta limitação em termos de capacidade. Uma pessoa idosa não necessariamente tem essas limitações e nem todo mundo que é idoso tem essa limitação, E nem todo mundo que tem essa limitação é idoso. Beleza, ok. Super concordo, eu acho essa mudança simbólica, no campo da linguagem super importante. Eu vou, obviamente, lembrar do meu amor Pierre Bourdieu e a noção de violência simbólica, ok? Então vamos pular, ó. Lembrei de violência simbólica. O Pierre Bourdieu é um cara que reflete muito sobre como a ideologia se traduz, por exemplo, na linguagem, A linguagem como um elemento ideológico. A representação simbólica utilizada aqui como um elemento de reprodução dessa assimetria de poder. Ok. Então, vou pôr aqui nosso querido Pierre Bourdieu. Meu amor sociológico. Bom, e aí, toda vez que eu vejo alguém falando sobre a questão das pessoas idosas no Brasil, eu lembro de um documentário muito bom que eu passei uma vez para as minhas turmas de 9º ano. Deixa eu contar essa historinha para vocês, gente. Então, eu já dei aula para o 9º ano. Depois, deixa aqui embaixo nos comentários se eu tenho cara e jeito de pessoa que foi professora de alunos do 9º ano. Eu devo admitir que eu choquei alguns desses meninos. E aí, uma vez, um dos meus alunos fez um comentário que eu achei meio etarista, meio preconceituoso em relação a pessoas idosas, Ele falou que ele não entendia por que tinha tanto idoso na rua, sendo que eles apenas atrapalham no trânsito, atrapalham a circulação, entre outros aspectos. E como eu sempre fui eu usei um documentário que eu vou indicar para vocês. Tem no YouTube, tá? Que é o documentário Envelhecência. Eu ainda fiz essa piadinha com esse aluno, porque ele era um aluno que estava entrando na adolescência. Aí escrevi errado. Quem sabe erra ao vivo, O documentário é Envelhecência, porque há pessoas que estão no processo de envelhecimento, mas ao mesmo tempo tem um joguinho de palavra aqui com a adolescência, porque as pessoas idosas, algumas das pessoas idosas que estão ali falam que aquela é a melhor fase de suas vidas, eles nunca se sentiram tão cheios de energia e de vontade de viver. E aí, eu sacaneei, desculpa essa palavra, o menino falou assim, olha, você fica aí super se sentindo que você está entrando na adolescência, vamos ver o documentário Envelhecência. O meu objetivo, e que parece que foi atingido, anos depois eu encontrei esse menino, e ele me parecia uma pessoa um pouco mais
decente. É um documentário que fala sobre o etarismo. No Brasil, busca, na verdade, desconstruir o etarismo. Portanto, eu acho que aqui essa notícia do Estadão maravilhosa. Eu acho que a mudança do símbolo utilizado para se referir às pessoas idosas no trânsito, entre outros aspectos, contribui para a desconstrução desses estereótipos. Vamos agora para a próxima notícia. Ai, gente, eu fico tensa toda vez. Rita Lee, rainha do rock brasileiro, morre aos 75 anos, morreu idosa. Uma das maiores cantoras e compositoras da história do Brasil, ela morreu nesta segunda-feira. A Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. Eu não vou mentir para os senhores, eu sou uma grandíssima fã da Rita Lee, não apenas em sua carreira solo, mas quando ela estava nos Mutantes, quando ela estava no Tutti Frutti, e ela como pessoa, né? Eu acho que ela é uma grande referência, no final das contas, de uma mulher que escapa ao estereótipo dessa feminilidade delicada, frágil, bela, recatada e do lar, e ela foi, sem dúvida, para mim, um grande exemplo. Eu, infelizmente, preciso falar sobre a morte dela, mas eu acho que ela é muito maior do que esse acontecimento. Ela vive em cada uma de nós, mulheres, que enfrentamos o status quo, né? Em relação à Rita Lee, eu acho que vale a pena vocês verem, ó, tô fazendo aqui no improviso, é isso que acontece. Eu acho que vale a pena vocês lerem uma letra dela que se chama Pagu, né? Que é uma referência à Patrícia Galvão, né? A Pagu. Vou colocar aqui para vocês. Nova guia. Pagu. Rita Lee. Tô aqui no Deus Google, tá? Eu amo essa letra. É uma letra maravilhosa para a gente desconstruir os estereótipos acerca da mulher. E da mulher brasileira, eu amo essa parte. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, mas pode ser, não tem nada contra. Você pode ser uma pessoa gostosona que explora também a sua intelectualidade. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem, né? Então, excelente texto para desconstruir os estereótipos femininos. Então, vou indicar, aqui não é o ver, ler e ouvir, mas ouçam e leiam Pagu, letra da Rita Lee. Vou colocar aqui, música, Pagu. Pagu, da Rita Lee. Vamos ver as outras notícias do dia de hoje. Chorei, gente. Não vou mentir para vocês, não. É estranho a gente chorar por uma pessoa que a gente não conhece, mas eu gostava muito da Rita Lee. Próxima notícia. Vamos ver aqui. Com lei Paulo Gustavo, o governo garante 3,8 bilhões para a cultura. O Lula assina nesta quinta-feira decreto que regulamenta a lei Paulo Gustavo. Com a medida, o governo libera 3,8 bi para o setorial do Fundo Setorial do Audiovisual para municípios, estados e o Distrito Federal investirem na produção de eventos culturais, lembrando que o setor de cultura no Brasil sofreu muito durante o período pandêmico, mas mesmo antes da pandemia houve um corte de gastos extremo no governo Bolsonaro para o setor da cultura. É só a gente pensar, por exemplo, no praticamente encerramento das ações da Ancine no ano de 2019, né? Coincidentemente ou não, naquele ano, os indivíduos do Ministério da Educação talvez parecem ter mandado um recado para o governo federal falando sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil contemporâneo, no ano do desmanche da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Próxima notícia, porque eu já dei a militadinha de hoje, não é mesmo? Comissão do Senado aprova... Ai, eu vi isso. Primeira mulher
para cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Indicação da diplomata Maria Luísa Vieira Ribeiro Viotti, agora precisa ser aprovada em votação no plenário da Câmara, né? A gente tem um papel histórico na diplomacia internacional, nas relações internacionais. O Brasil é um dos países mais importantes, por incrível que pareça. A gente acabou sendo pária dentro da diplomacia internacional ao longo dos últimos 4 anos. O que andou acontecendo nos últimos 4 anos? Não me lembro. E agora a gente tem uma mulher comandando a embaixada nos Estados Unidos. Lindo! Já que a gente está aqui no Janaflix, lembrei aqui de um filme que conta a história de um diplomata brasileiro que é o Sérgio. O Sérgio Vieira Mello. Tem um documentário muito bonito sobre ele. Chama Sérgio. É até com o Wagner Moura. Eu lembro que eu vi por causa do Wagner Moura. Olha, gente, a gente já mata a cobra e mostra o pau. Sérgio. Sérgio Vieira de Mello. Um filme de 2020, que é sobre o diplomata Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente faleceu em um atentado, né, à ONU. E nesse documentário, nesse filme, né, ele foi interpretado pelo Wagner Moura. E aí, ficou parecido? Ó, esse é o Wagner Moura interpretando o Sérgio e este é o Sérgio. Ele teve um papel muito importante em uma série de ações diplomáticas brasileiras, né? Por exemplo, na negociação até na questão do Haiti. Então, ver o documentário Sérgio, principalmente se você quer fazer relações internacionais, diplomacia, e se você gosta de ver brasileiros em papéis de destaque nas relações internacionais. Próxima notícia, vamos ver o que é. Como lei anti-desmatamento da União Soviética. Olha o ato falho comunista. Comunista! Jovens, essa foi a minha imitação do Bolsonaro. Eu não sou muito boa nisso, não. Como a lei anti-desmatamento da União Europeia pode afetar o Brasil? Eu não vi isso, não. Novo regulamento bane, olha que verbo flexionado bonito, importação de produtos oriundos de áreas desmatadas da Amazônia. Especialistas elogiam o pioneirismo da medida, mas temem que o desmatamento se desloque para outros biomas, como o cerrado. Acho que é uma medida muito interessante para forçar a preservação ambiental no Brasil, a proteção do bioma amazônico, que foi muito prejudicado ao longo dos últimos anos. Tem que haver sanções, né? Gosto muito dessa palavra. Momento ortografia. A palavra sanção. Não é sanção com S. Sanção com S é aquele lá personagem bíblico, tá? Então não é esse que a gente está falando aqui hoje. Essa sanção é com C cedilha. Sanções são reprimendas, são formas de punição, são formas de repressão diante de um ato considerado inadequado. Essas sanções são muito interessantes para forçar o governo brasileiro retomar as medidas protecionistas em relação ao bioma amazônico, mas, como aqui já mostra, isso não pode servir de desculpa para a gente, por exemplo, desmatar o cerrado. Maravilhoso! E tem também, por exemplo, medidas de bonificação. Alguns países da União Europeia estão prometendo doações para o Fundo da Amazônia. Tema ótimo para cair na prova de ciências da natureza, hein? E a gente chega à nossa última notícia. Paola, Paulina e Paloma. Mãe batiza trigêmeas em homenagem à usurpadora no Acre. Bebês nasceram prematuras em maternidade do Rio Branco. Maravilhoso. Minha senhora, a senhora está coberta de razão, né? É muito interessante você ter 3 meninas, Paola, Paulina e Paloma. Eu não me lembro de Paloma. Na Usurpadora eu era muito pequena quando passou essa novela, mas eu lembro de Paola e de Paulina. Eu não posso zoar nome nenhum de pessoa nenhuma. Eu não sei nem se eu posso contar essa história, porque essa história não é minha.
porque os meus pais têm nomes bastante raros. É só... Não sei se eu posso, gente. Eu posso contar o nome do meu pai e da minha mãe aqui? Eu tenho medo de contar o nome do meu pai e da minha mãe. Vocês descobrirem o meu CPF, o CPF deles, fazerem crediário na CIA. Mas eu não posso deixar de dizer o seguinte. A minha avó paterna tem um nome super raro. Casou com o meu avô paterno, que tem um nome super raro. Deram origem ao meu pai, que tem um nome super raro. Qual é a probabilidade? Encontrou a minha mãe, que tem um nome super raro. E aí, a minha mãe e meu pai não quiseram passar para frente a maldição dos nomes bizarros, que não são Paola, Paulina e Paloma. Eu não sei se eu posso falar esses nomes, porque eu tenho medo de vocês descobrirem meus documentos, onde é que eu moro, vai que tem um stalker me assistindo. Deixa aqui embaixo os comentários. Quais são os nomes mais bizarros que você conhece? Se você consegue chutar o nome do meu avô paterno, da minha avó paterna, do meu pai e da minha mãe, e se tem algum risco eu contar o nome da minha árvore genealógica. Minha senhora lá do Acre, meus parabéns. Deu nomes normais, apesar de vir um nome em trinca. Queridos, foi um prazer ter estado com os senhores. Aproveita, curte, compartilha, entre outras coisas, e a gente se vê na nossa segunda-feira, salvando a sua redação. Até!